Então, para a primeira palestra, com o tema Eficiência da adubação foliar em culturas de grande impacto comercial, já está aqui na frente o palestrante, o engenheiro agrônomo Diego Vichenski. Engenheiro agrônomo formado em 2010 pela Universidade Estadual de Maringá, campus de Umuarama, Paraná. Especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Também gerente da Clear Agro. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E como já foi apresentado, hoje eu sou o gestor comercial nível nacional da empresa, né, chamada Clear Agro. E em toda essa trajetória aí que eu venho desde 2010 me dedicando à agronomia, eu sempre trago comigo alguns pontos que tem muito a ver com a questão de adubação, né, e também com relação ao impacto econômico, porque a gente traz isso na agronomia sempre o quê? Pensando no produtor, pensando o que a gente realmente está agregando à nossa profissão, né? A gente trabalha com sempre aquela visão de ética profissional, que é uma das matérias que a gente aprende na faculdade, né? E de lá para frente a gente sempre traz isso como uma premissa para o nosso trabalho no dia a dia. E o tema que eu vou estar comentando é um tema hoje que envolve muitas polêmicas e envolve muitos casos de sucesso, muitos casos de neutralidade, assim, né, quando fica um termo de indecisão, e também muito impacto negativo. E a gente tenta trazer essa questão de adubação foliar, fertilizantes foliares, de uma forma mais transparente possível, para quê? Para melhorar a forma abordagem os agrônomos aí a campo e principalmente para o agricultor enxergar isso aqui como um benefício que realmente o que as empresas buscam fazer. Hoje no mercado, a gente comenta aí, são mais de 1.000 empresas trabalhando com a parte de especialidades, né? Uma grande parte compõe seu portfólio com adubação foliar. Dessas 1.000 empresas, se a gente juntar elas, colocar uma peneira, que eu costumo, né, falar de uma forma bem didática para ficar de fácil compreensão, se sobrar aí umas 30, 40 empresas que estão levando esse trabalho a sério, com dedicação, para transformar a agricultura, né, trazer algo de novo, de diferente, a gente consegue separar bem fácil, né, de 1.000 empresas, quem realmente está trazendo. Tem muitas empresas que, infelizmente, a gente sabe que pegam essa questão de fertilidade e utilizam apenas a parte comercial do negócio. E esquecem que a gente precisa gerar um impacto econômico benéfico, um impacto econômico benéfico para o agricultor, para a sociedade, não apenas para a empresa, para o dono da empresa, para o gerente e para os seus vendedores. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, com certeza, mas a gente tem que sempre lembrar o quê? No final, o agricultor. Essa pessoa aí está sendo beneficiada com o meu trabalho, com a minha recomendação? É aqui que a gente vai tocar o assunto. Primeira pergunta que vem, né, quando a gente fala desse assunto. A aplicação de fertilizantes via foliar funciona? Isso aí, o público que está aqui, né, sentado assistindo, já sabe a resposta na ponta da língua. Com certeza funciona, sem sombra de dúvida, né? E a dúvida que a gente chega no campo, qual que é? É como fazer isso aqui funcionar? Por que tem horas que funciona, por que tem horas que não funciona? Quais são os meios para a gente fazer uma boa adubação foliar e o porquê que existe adubação foliar? Então, quais são as culturas de impacto econômico que a gente trabalha a fertilização via foliar? Praticamente todas, né? Hoje, dificilmente alguma cultura que tem impacto econômico, quando eu falo impacto econômico, é a produção e a venda. Desde que a gente fala uma produção de flor, uma produção de qualquer item que você vá no mercado, vá em algum comércio, você consegue adquirir essa produção. Então, eu coloquei as principais. Por quê? Porque na nossa região aqui, a gente é muito focado na produção de soja, de milho e de trigo, né? Mas existem diversos outros mercados aí, e todos os mercados têm impacto de aplicação via foliar. Tem culturas, para vocês terem ideia,
que a utilização de adubação via foliar é muito mais importante do que via solo. Eu gosto de comentar, fazer uma breve introdução, né, de por que a gente está aqui sentado, por que eu estou aqui fazendo esse tipo de palestra para vocês. Porque essa reta aqui, ela não pode parar, ela tem que crescer continuamente. O mundo não pode parar de produzir, o mundo não pode parar de evoluir. A gente sempre vem trabalhando com aumento de produção, aumento de área agrícola e principalmente aumento de tecnologias. E esses dois aqui, primeiros, aumento de área versus aumento de produção, eles andam tendo uma separação muito grande. Porque está se acabando o aumento de área disponível para fazer agricultura. O Brasil, todo mundo sabe que ainda é um dos países que ainda tem capacidade de aumentar muito a área agrícola, sem desmatar, né? Matando rápido essa pergunta aí, aonde? Em pastagens degradadas, em áreas aí que estão produzindo pouco, e com o aumento de tecnologias a gente consegue aumentar a produção. Mas, voltando aqui ao gráfico, né, pessoal, a gente tem que estar muito concentrado nisso aqui. Aumentar a produção, né, sempre pensando também na questão de área agrícola e tecnologia. Então, hoje, quando a gente está trabalhando aqui, falando sobre adubação foliar, vocês vão perceber mais para frente na palestra que o nível de tecnologia nos próximos anos aí vai mudar bastante e vai trazer muitas novidades aí para o mercado. Hoje, o que a gente tem? Tem genética de plantas, cada dia, né, a gente tem uma evolução maior na genética de plantas. Na minha carreira, eu trabalhei 3 anos no Grupo Dom Mário. É uma das melhores empresas do mercado que fala sobre genética de plantas. E vocês percebem que cada ano eles lançam material novo, material mais produtivo e sempre mais tecnologia. E a gente, quando trabalhava junto lá, né, com os pesquisadores do Grupo Dom Mário, a gente já tratava muito o assunto, né? Como que eu faço para essa genética de planta? Eu acabei de desenhar, o geneticista tinha feito ela. Lá em 2013, já tinha material produzindo aí 120 sacas por hectare, 300 sacas por alqueire. E chegava no campo, não se produzia isso, né? Mas a gente já sabia o potencial. E o porquê? Porque a gente precisava de máquinas modernas, insumos modernos, capacidade de fertilização. Então, trazer todos os cenários perfeitos para se atingir a genética de planta, que o potencial está expresso ali. Então, hoje, você pegar um cultivar, eu até comento com alguns produtores que a gente tem mais liberdade, se a gente passar aí, adubando a terra dele, atingir o equilíbrio, atingir os melhores níveis de fertilidade, fazer o melhor manejo possível, e vinha a chuva, né, que vem faltando para nós aí na nossa região ultimamente, e ele passar a máquina hoje e colher lá 250 sacas por alqueire, 260, 270, eu não vou me assustar. Por quê? Porque lá em 2013, quando a gente estava na empresa, fazendo campos experimentais e promovendo alguns materiais de soja, a gente conseguiu produzir já 240 sacas por alqueire, né? Em hectares aí passava de 100 sacas por hectare. Alguns trabalhos que a gente fez, e a gente não se assustou, porque a gente estava trabalhando para isso acontecer, eram áreas comerciais, e quando eu me mudei aqui para a região oeste, eu comentei isso com um produtor. O produtor, a primeira coisa que ele fez foi duvidar, com certeza, né? Nunca tinha colhido mais de 160 sacas. E a genética que ele estava plantando tinha capacidade de produzir mais de 200 sacas. O que aconteceu? Veio o ano tudo perfeito. Aquele agricultor seguiu o manejo, fez a fertilização correta, tudo que tinha direito de se aplicar naquela lavoura ocorreu, principalmente o que? O fator climático, chuva. Só que tirando, né, o que a gente não controla, o que a gente controla ele fez. E ele atingiu, né, o potencial genético a campo aquele ano. Ele produziu lá aquelas 240 sacas que eu comentei com ele, né, que eu falei, cara, tem capacidade. E hoje eu falo para vocês aí 260, 270, porque realmente isso aqui existe. A genética de plantas aí tem até coisas melhores que a gente conversa com nossos amigos até hoje, trazendo. E como que a gente atinge isso? Está cada dia mais difícil. Fazendo, né, questão de maquinário, está moderno,
mas o que a gente vem trabalhando bastante é a modernização dos insumos. Vamos comentar agora sobre modernização do tema que eu vou estar comentando, vou me aprofundar um pouco mais sobre adubação foliar. O conceito básico da adubação foliar, né, isso aqui é bem claro, é pulverizar o adubo diretamente na folhagem da planta, e o mais importante é você fazer essa pulverização com qualidade. Não é só você ir lá e jogar um produto qualquer, pegar um adubo e jogar na folha. Você tem que inserir uma capacidade tecnológica muito grande para esse ato de pulverizar o adubo funcionar. É igual você pegar hoje um adubo em sacaria, diluir ele em água e jogar na folha. Qual que vai ser eficaz? Qual que é a tecnologia que você está adotando? É baixa. Vai funcionar? Vai responder? Muitas vezes não. Então, esse conceito básico, por trás dele envolve muita tecnologia. E por que eu falo de muita tecnologia? Porque hoje eu estou dentro de uma indústria que tem 2 engenheiros químicos fazendo, formulando e desenhando novos produtos para a agricultura, para trazer algumas inovações. E o trabalho que dá para você lançar um produto, para fazer aplicação via foliar, e ele se diferenciar no mercado. Eu colocar, por exemplo, na mão ali do Maicon, ali, que é um colega meu da Copavel. Falar, Maicon, trouxe uma inovação aqui da empresa, faz a aplicação no teu agricultor e colha resultado. Hoje, né, para você sair daquele limiar de altas produções que já vem se atingindo e melhorar ainda mais, está cada dia mais difícil. Então, esse conceito básico, a gente como agrônomos, como produtores, a gente tem que sair do básico e apresentar o que realmente tem atrás do produto. E o principal de tudo, atingir o efeito rápido. Então, hoje, quando você trabalha com aplicações foliares, você tem que ser muito assertivo para você atingir o efeito rápido e trazer aqui a questão de nutrição assimilada. Quando eu falo nutrição assimilada, o que isso significa? Você colocar o nutriente certo, na planta certa, no momento certo. E aqui a gente começa a dar uma funilada nesse tema, adubação foliar. Tem um mito, tem diversas discussões no assunto, e quando a gente começa a tratar esse simples conceito básico com alto profissionalismo, não tem como dar errado, pessoal. É você fazer a aplicação, fazer o dever de casa como agrônomo e atingir o sucesso da aplicação via foliar e, sim, atingir o impacto comercial pensando em grandes culturas. O que é esse impacto comercial? É você comprar um produto, vamos pensar assim, um pacote lá na cooperativa, na revenda que você é assistido. O agrônomo te ofereceu lá um pacote que custa R$300 por alqueire. Quando a gente fala em impacto comercial, pensando no agricultor, aqueles R$300 eles têm que se pagar e têm que dar lucro. Se você comprar um produto lá, um pacote de R$300 e não retornar mais que R$300, isso aí acaba se tornando inviável. O agricultor ele já julga isso como como diz assim, um produto que não trouxe interesse, não trouxe nenhum benefício comercial. E a gente está no mundo capitalista, a gente precisa sempre pensar o quê? No aumento de ganho, no aumento na potencialização de ganhos para a lavoura. Isso tudo engloba algumas vantagens e desvantagens. Falando sobre vantagens, com o aumento na dificuldade de atingir a genética da planta, o máximo potencial produtivo dela, a gente precisa olhar aqui para a dose certa. Mesmo que alguns conceitos aqui a gente vai tratar ali na frente, sobre a dose certa. Qual dose certa? Para aquela planta produzir o máximo possível. Evitar perdas. Hoje está tudo caro, insumos estão caros, o agricultor tem reclamado que os custos só sobem, e a gente tem que ser muito assertivo nisso aqui. Fazer uma agricultura com menor perda possível, tanto assim de excesso de produtos, quanto de produtividade. Corrigir deficiências rapidamente, e isso aqui que é um ponto muito importante que eu vou tratar mais para frente. Condições estressantes. Condições estressantes, o que a gente pode trazer aqui? Uma terra mal corrigida, um clima desfavorável, quando eu falo clima desfavorável, seca, excesso de chuva, parte de solos, um solo mal corrigido, e aqui que a parte da adubação foliar, ela se destaca muito.
A importância da fertilização foliar. Vocês têm que estar muito cientes da cultura, nutriente que vocês estão aplicando, tecnologia e saber o benefício que vocês querem atingir. Isso aqui é muito importante. Hoje nós estamos com milho safrinha, eu estava vindo aqui para Cascavel, e na lavoura, algumas lavouras aí passou um vento e deu uma camada no milho safrinha, né? Umas lavouras de pé, outras não. Vai vir aquele produtor que teve o milho acamado e a primeira pergunta que ele vai fazer: o que eu faço para ajudar? Eu preciso melhorar aquela minha planta. Então, você tem que saber muito bem se posicionar aqui. Se eu recomendar, por exemplo, um potássio via foliar, porque ele não vai mais conseguir fazer cobertura naquele milho. Será que vai ter algum benefício para o produtor? Se eu aplicar um nitrogênio foliar, vai ajudar aquele milho? Não vai? Isso aqui, todo começa a gente envolver uma série de situações que a fertilização foliar pode atingir, que a gente pode gerar benefícios. Um outro detalhe da importância é a superfície foliar. Fazer aplicações, basicamente, aí, quando tem folhas na cultura. A gente se depara algumas situações aí, principalmente a campo, que você vai lá, o agricultor fala: eu fiz aplicação de um produto lá e não vi diferença nenhuma. E quando você chega na lavoura, primeiro ponto é que a folha, não tem folha praticamente na lavoura. Ele aplicou o produto praticamente na palha e no solo. E aqui é questão de posicionamento e questão de seriedade das empresas. Quando você está trabalhando, fornecendo produtos para os agricultores, a gente vê, às vezes, alguns erros aqui que a gente não gosta, né? O pessoal empurrando o produto, né, numa cultura que não tem a necessidade do nutriente, a tecnologia errada, sem entregar benefício, apenas para fazer a venda do fertilizante foliar. E aquela imagem, né, eu gosto de explanar ela um pouco mais forte aqui, para bem isso aqui, pessoal, a gente diferenciar adubação foliar e adubação no solo. A adubação foliar, ela é recomendada para quê? Para fazer a complementação da adubação no solo. A gente sabe muito bem que você fazer adubação via solo, você não consegue hoje, nos patamares de produção, atingir todo o potencial que você está buscando na sua lavoura. Se você não tiver a complementação via foliar, essa genética aqui que você está fazendo adubação via solo, ela vai travar num limite. Hoje, tem uma linha de pesquisa aí que está bem avançada, só para ser mais assertivo aqui na adubação via solo. O que vem acontecendo? O pessoal vem investindo muito pesado em adubação de fósforo. Nos últimos 10 anos aí que eu venho acompanhando a agricultura, né, comecei a trabalhar com alguns agricultores que tinham 7 pontos de fósforo na análise. E a gente, acompanhando as análises, sabe assim, vamos elevar para 12 essa análise. Fizemos um trabalho de fosfatagem, né, todo ano corrigindo, pessoal. Atingimos o patamar de 12. Em alguns produtores a gente teve mais sucesso ainda, eles investiram mais pesado em fósforo. A gente chegou a um patamar de 20 pontos de fósforo, certo? Para quê? Justamente buscando chegar àqueles 250 sacos em condições ideais, 220, mas assim passar um patamar produtivo que ele estava acostumado. Aqueles 12 pontos de fósforo, a gente estava querendo o quê? Produzir ali 160, 170 sacas. Hoje, o patamar, a régua subiu. E, nesse ponto aí, começou-se a perceber algumas diferenças no solo. Primeiro ponto, a terra ali com 20 pontos de fósforo, super corrigida, olhava todos os nutrientes, estavam todos apresentando altos níveis, uma terra assim que a gente até costuma brincar. Ela serve de fertilizante, de adubo para outros produtores. De tão boa que estava a terra, só que não estava batendo as produções que a gente estava querendo. Está tudo corrigido, calculado para passar de 200 sacas, e bati ali 180, 190. Beleza, vamos investigar isso aí. O que a gente começou a perceber? Estava perdendo produção pela deficiência de zinco na folha. Aí você chegava no solo, tinha zinco no solo. Os níveis de zinco estão corrigidos, tinha zinco disponível. E começamos a investigar, começou-se a perceber o quê? Em áreas com alto nível de fósforo,
o fósforo e o zinco estão disputando o mesmo espaço de entrada na planta. E aí, primeira investigação, vamos aumentar o nível de zinco via solo e ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Melhorou a produção? Melhorou a produção. Só que o custo foi muito mais alto. Fazer correção de zinco via solo acabou se tornando um custo pesado. E aí, em contrapartida, o que a gente trabalhou? Vamos fazer adubação de zinco em diferentes fases da cultura da soja. E aí a gente conseguiu fazer a correção dessa deficiência de zinco. O zinco vai bastante exportado na cultura, né, no grão, via foliar de uma forma econômica, né? O problema, tem zinco no solo, o fósforo estava entrando, deixando o zinco de fora, e aí a planta estava tendo alguma leve deficiência de zinco. Só que essa leve deficiência de zinco, o que estava acontecendo? Estava impactando bastante na produção. Quanto que a gente começou a tirar de produção, fazendo a aplicação via foliar de zinco, nesse caso? Começou-se a tirar ali 5 sacas por alqueire, 6, algumas áreas com 40 pontos de fósforo, a gente começou a chegar em níveis de produção aí de 15 sacas. Por quê? Que aquele zinco estava fazendo tanta diferença, tanta falta pela planta, que ela respondeu muito forte. E é aqui que eu comentei anteriormente. Quando você chega em situações de extremos, você faz a aplicação via foliar, você consegue entender o complexo de produção, consegue entender o que aquele agricultor precisa, você tem um sucesso na aplicação foliar. O teu solo está bom, você faz uma adubação foliar assertiva, você consegue quebrar, né, esses mitos que o pessoal comenta: a adubação foliar não funciona, a adubação foliar eu não vejo vantagem, que a gente escuta no campo. E quando a gente começa a tratar o assunto com profissionalismo, entender o que realmente o produtor está precisando, a gente consegue evoluir muito nisso. E você chegar assim para o produtor e falar: meu amigo, o teu problema é zinco, o teu problema é nitrogênio, o teu problema é potássio, e mostrar o resultado no final. Isso aí é um grande diferencial que a gente está trazendo, que muitas empresas, que eu falei no começo, das 1.000 que tem, 30 empresas, a gente até trabalha em conjunto para chegar e dar essa resposta agricultor por agricultor, com resultado, e fazer a linha de fertilizantes foliares ter o sucesso em entregar o resultado e impactar economicamente. Rapidamente, para vocês entenderem, é uma tabelinha aqui, né, de importância de alguns micronutrientes e alguns detalhes, né? Quais são móveis, qual que não são, como que eu faço a adubação desse tipo de nutrientes para os agricultores, qual que é o tempo de resposta que eu vou apresentar para o agricultor, né? Antes eu citei o zinco, eu vou usar ele novamente como exemplo. Hoje o zinco, né, você faz a aplicação via foliar, você leva até 2 dias para entregar resultado. A ureia, em meia hora, você já está entregando o resultado. Então, vocês veem que tem muita diferença. E é aqui que é o ponto que a gente precisa ser cada dia mais profissional. Entender o problema, entender o benefício que você vai vender e qual que é a expectativa de resultado. Hoje eu trabalho com um produto, ele é a base de dióxido de silício, um produto exclusivo da nossa empresa, da Clear, e o tempo de resposta dele é 7 dias, né? Não está nem na tabela aqui. E isso aí é uma inovação muito grande. Por quê? Porque quando o agricultor utilizava silício na agricultura, ele esperava essa resposta em 2, 3 meses, se fosse rápido. Um caso em Curitibanos, em Santa Catarina, o agricultor fez a aplicação de pó de rocha, pensando justamente no silício. Ele viu na faculdade, ele é agrônomo, gosta de silício, fez a aplicação via solo. No 3º ano deu a resposta que ele estava querendo. E aí a gente chegou, né, com base nesses conhecimentos, absorção, tempo e tudo mais, eu apresentei o dióxido de silício via foliar e falei: cara, eu vou entregar o resultado daqui a 7 dias para você. Ele ficou super contente, né? Ele falou: eu estava esperando 3 anos, né, da última aplicação minha. Isso daí o que traz, pessoal? A evolução. Quanto mais se estuda, mais informações tem, a evolução que a agricultura vai ocorrer nos próximos anos. E o ajuste fino aqui que a adubação foliar traz, isso aí vocês vão ver muita diferença nos próximos anos também.
Por que que eu falo próximos anos? Porque hoje, ano passado, em 2021, começou-se uns trabalhos no Brasil sobre análise de seiva, que é a mesma coisa que eu falar com vocês sobre análise de sangue hoje para nós, né? A gente vai no laboratório, faz uma análise de sangue e o médico faz a leitura daquela análise e passa alguma recomendação, né, para nós, em cima de parâmetros. Começou-se a fazer esse trabalho no Brasil. Para quê? Para a gente buscar isso aqui. Fertilizantes foliares altamente específicos para maiores produtividades. Então, vai mudar esse mercado aí de pernas para o ar. A gente já está participando, começando os primeiros trabalhos aí em parceria com alguns professores, para pegar fertilizantes foliares e eu chegar para qualquer agricultor e falar: quer produzir mais? Usa isso aqui. Quer produzir mais? Usa isso aqui. E reduzir um pouco aquele trabalho assim: olha o teu solo, vejo que está faltando, vamos fazer uma aplicação desse produto. A gente encurtar o tempo de resposta. Hoje o mundo está muito rápido e a gente vai conseguir reduzir os estresses num tempo de avaliação aí para o agricultor de uma forma muito rápida, muito mais eficaz, muito mais efetiva. Isso aqui é fazer a nutrição de plantas adequadamente e transformar, né, esse tema num tema aceitável por qualquer tipo de agricultor. A gente vai realmente fazer assim uma adubação de fertilizantes foliares com grande impacto. Quando a gente transforma isso, né, um assunto desse que vem sendo evoluído em questão de tempo e transformar em seriedade, transformar em resultado e eficácia, a gente vai ter, né, uma eficiência agronômica. Essa eficiência agronômica sempre vai partir do pressuposto do solo, da cultura, da época de aplicação. E essa questão aqui, né, tecnologias. Quando a gente pega a questão de folha, como eu estou falando assim, às vezes para um público bem diversificado, né, tem pessoas com alta experiência, pessoas com menor experiência nesse tema, eu vou puxar aqui um pouco sobre outros assuntos, além da parte de fertilizante foliar, que seria tecnologia, translocação e época de aplicação. Anteriormente eu citei sobre germinação, né? Você fazer uma aplicação foliar sobre uma planta que está recém-germinando, a eficácia vai ser muito baixa. Vai estar dando um tiro no pé. Isso aqui parece que não, mas tem muito no mercado, né? Eu atuo aí praticamente no Brasil inteiro e a gente vê vários agricultores descontentes com a aplicação via foliar porque é muito mal posicionado, né? O pessoal só pensa em vender e esquece de avisar o agricultor como que ele tem que fazer a aplicação. Esse tema de época de aplicação, a gente tem duas separações aqui muito importantes. Desenvolvimento vegetativo, quando que você aplica um fertilizante foliar no desenvolvimento vegetativo e quando que você aplica no reprodutivo. Depende muito de qual cultura que você está trabalhando. Então, hoje vamos fazer um exemplo aqui. Pensando no milho safrinha. Adianta eu fazer uma aplicação no milho safrinha, por exemplo, do silício, no reprodutivo, a planta já está toda formada. Eu vou fazer uma aplicação de nitrogenado. Eu vou ter algum benefício com relação a isso? Muito pouco, né? O pessoal sabe que o nitrogênio vai trabalhar no arranque do milho safrinha, vai fazer aquela planta engrossar o colmo mais rápido, vai gerar mais energia, para quando chegar no estágio reprodutivo, ela está bem nutrida, certo? E produzir mais grãos. Já na soja, se eu pegar ali durante o desenvolvimento vegetativo e fazer alguma aplicação de um potássio, qual que vai ser o benefício? Eu vou ter um benefício muito pequeno, porque quando chega no período reprodutivo, é ali que aquela planta começa a demandar uma quantidade muito maior de nutrientes. Esses dois conceitos básicos, eu estou a campo ou eu sou agricultor, eu vou fazer uma aplicação, eu olho para a minha lavoura e vejo isso aqui, já é um grande diferencial, que parece que não, mas quando você olha a tua lavoura e entende que ela está precisando em um momento que ela quer, o que ela está precisando ali, você já vai ter um sucesso muito grande, se você está aplicando no desenvolvimento ou no
ou no reprodutivo. Fazer a leitura do que você está trabalhando e encaixar com uma aplicação de alta eficácia. Isso aqui parece muito básico, muito simples, só que no dia a dia a gente vê muita diferença, né? O pessoal fazendo algumas aplicações, até posicionando produtos aí de uma forma que não são eficazes para o agricultor. E aí, até costumo falar, né? Às vezes o cara está com um baita de um produto de alto investimento, o agricultor colocou um dinheiro ali bem interessante, e só o fato dele não ter tido um posicionamento ali mais próximo à lavoura dele, mais eficaz o possível, ele acaba não aproveitando todo o potencial e acaba deixando aquela, como diz aquele, deixa eu voltar a palavra assim, aquele sentimento de satisfação de fazer aquela aplicação via foliar para trás. E é isso que a gente gosta, né? Quando a gente trabalha com o agricultor, é ver ele feliz com o atendimento que o agrônomo está prestando, ver ele colhendo resultados. Então, alguns detalhezinhos que a gente tem no dia a dia, se a gente fazer um bom posicionamento, a gente transforma uma aplicação aí num grande sucesso, tanto para o agrônomo quanto para o agricultor. E o tema da palestra, né? Gerando um impacto econômico, gerando impacto produtivo. Quando a gente gera impacto produtivo, impacto econômico, a gente não está falando só do agrônomo, só do agricultor que estão ganhando mais. O mundo inteiro ganha. A gente deixa de aumentar áreas produtivas, produz mais, com mais eficácia. Pensando que na região a gente produz muita ração, né? A gente produz grão para virar ração. E quando você aumenta a questão de produtividade, melhora a qualidade, você tem uma lavoura de mais eficácia, com certeza isso se traduz naquela ração que teu peixe, teu frango, teu porco, a tua vaca leiteira tá comendo. Então, tudo isso aqui que eu venho falando, na nossa região é muito importante. Quanto mais assertivo, mais profissional a gente trabalhar e fazer aplicações corretas, toda a cadeia, né, no geral, o mundo inteiro vai ter um benefício. Essa imagem na folha, eu vou explicar um pouquinho melhor, pessoal. Quando a gente faz uma aplicação via foliar, para a gente ter eficácia e gerar impacto produtivo, gerar impacto positivo dessa aplicação, a gente tem que entender o que está sendo aplicado na folha. Então, primeiro ponto, estou fazendo uma aplicação nessa folha, entre a folha e o ambiente tem a cutícula, a gente precisa ter uma eficácia de aplicação nessa folha, utilizar produtos de alta qualidade, utilizar produtos que ajudem a penetrar nessa folha, porque essa cutícula aqui, ela tem camada cerosa, ela tem proteção para a folha, né, não ficar exposta a condições ambientais. E quando eu vou fazer uma aplicação de algum micronutriente, alguma adubação foliar, o objetivo é passar por esses canais e alimentar essas células que estão aqui dentro. Essas células, o que elas vão fazer? Elas são a máquina produtiva da planta. Elas vão gerar energia que vão produzir os grãos. Nisso aqui, envolve tecnologia de aplicação. Eu vou resumir rapidamente, mas o que a gente precisa? Estou fazendo uma aplicação de um fertilizante, de um adubo foliar. Eu preciso, primeiro de tudo, acertar essa folha com qualidade e fazer esse nutriente se esparramar da melhor forma possível. Para quê? Para eu pegar esses vãos aqui e fazer a penetração, não deixar altamente concentrado num ponto só da folha, gerar tecnologia e essa folha inteira está recebendo. Existe um trabalho já, né, que ele não está muito concluído, mas vem apresentando até a diferença da qualidade da nutrição foliar quando você usa adjuvante, quando você não usa. Quando você faz uma aplicação só com água, não esparramou essa gota, a diferença de nutrição da folha aqui e a nutrição aqui está dando diferença. Isso aí o pessoal está repetindo, fazendo mais trabalhos, trabalhando com biologia molecular, para mostrar o quanto está sendo agregado em você esparramar melhor até a aplicação do teu adubo foliar na folha. Fazer a penetração dele aqui, 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 bem certinho, para ter uma melhor eficácia. Que é resumindo o quê, pessoal? Peguei aqueles R$300 lá no pacote de adubação foliar. Eu preciso aproveitar o máximo possível daquele valor investido. Hoje, se eu não coloco tecnologia, aqueles 300, eu estou aproveitando quanto? 200, 250.
e os R$ 100, aonde que eles estão indo parar? Eles estão ficando altamente concentrados aqui e a planta não está aproveitando. Então, quando eu comentei anteriormente que a gente vai evoluir demais, a próxima palestra que a gente estiver conversando sobre isso, eu vou ser altamente específico em como a tecnologia de aplicação está mudando o aproveitamento da adubação foliar para os agricultores. Isso aqui é uma imagem, né, que traduz uma diferença de aplicação apenas com água e uma aplicação utilizando bons adjuvantes. Isso interfere bastante o tipo de adjuvante, a função, os valores e a qualidade. Então, é um tema aí para outra palestra, mas isso aqui, tecnologia de aplicação interfere muito no aproveitamento da sua fertilização foliar. As perdas, se você não utiliza tecnologia de aplicação, podem chegar a 23%. Então, comprou R$ 1.000 de produto, né? Tira 23% e deixa no balcão. Ninguém faz isso. Só que muitas vezes chega na lavoura, está fazendo sem tecnologia, era para aproveitar lá, né, você está na esperança de fazer uma aplicação via foliar para aumentar a tua produção em cerca de 10%, você vai estar aumentando ela apenas 7%. Por quê? Que deixou, às vezes, de fazer uma aplicação com alta tecnologia. E outro detalhe que eu comento, né, para tirar alguns mitos do mercado, eficiência agronômica. Puxei essa imagem aqui, são 4 talhões. A gente nunca vai ter o mesmo resultado de uma aplicação em 4 talhões. Por quê? Esse solo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Por mais que seja o mesmo produtor, são talhões separados. Um ano envolve um cultivar, outro ano envolve outro cultivar. Tem muitas variações envolvidas na eficácia e no sucesso de uma aplicação foliar. Então, quando o agrônomo está ajudando o produtor aqui, ele tem que sempre saber que cada cultivar, cada material que você está fazendo a aplicação via foliar vai ter um impacto diferente na sua lavoura. Isso aqui é até uma questão que a gente vê muito no mercado, né? O produtor pega sempre, às vezes, o melhor talhão dele e lá ele investe mais pesadamente, né, nessa questão de adubação foliar, utilização de fertilizantes, e a hora que ele passa a máquina, né, não dá aquele resultado esperado. Por quê? Porque o solo dele já está fornecendo suprindo muito bem aquela lavoura. E às vezes tem um talhão ali que está mais fraco, e é aquele talhão que realmente ele deixa ficar cada vez mais fraco. Aí ele usou o mesmo produto nesse talhão e nesse talhão. E ele foi no talhão que sempre produz mais e fez a avaliação no produto. E falou, aqui não deu diferença. E se ele pega esse talhão que está mais deficiente e faz a avaliação ali, a diferença às vezes é muito grande. Aí chega até a parecer aqueles, né, que a gente costuma brincar no nosso ramo, os produtos que fazem milagre, né, que falam, colhi 30 sacos a mais. Usei adubo foliar lá, colhi demais. Isso aí, na verdade, é o maior, né, dá até um arrepio quando a gente escuta isso, porque que se realmente o adubo foliar entregou 30 sacas a mais por alqueire, o teu solo está precisando ser corrigido urgentemente. Qual que é o normal, né, uma eficácia agronômica aí de um pacote de adubos foliares, pensando assim, né, um solo bem corrigido, um manejo adequado, um clima propício, a gente chegar no final lá, fazer uma colheita lado a lado, entregar para o agricultor ali uma média de 5 sacas, 6 sacas por hectare, 15 sacas por alqueire. Quando você começa a extrapolar demais esses valores aí, pode dar uma investigada que vai ter mais problema ali para vocês corrigir. Que fazer todo via adubação solo vai faltar, fazer toda a aplicação pensando em produzir alto, via foliar, também não está certo. Então você tem que sempre trabalhar em equilíbrio para atingir a eficácia agronômica e não ter vamos dizer assim, esses valores aí, né, esses produtos que fazem milagre. Quando eu falo de impacto econômico, né, é um tema aí que a gente já veio comentando no decorrer da palestra, sempre pensar nisso aqui, nós como agrônomos, nós como produtores. Quanto que eu estou investindo no meu programa de fertilizantes foliares e qual que é o retorno produtivo? Então, qual que é a primeira premissa nisso aqui? Chegou um produto novo, o agrônomo me ofereceu um novo produto lá. Faz o seguinte, não confia no produto, é novo, é novidade? Testa, faz o trabalho na sua área
e principalmente pede resultado de outras pessoas que já usaram, faz a pergunta aonde que já foi usado, qual que são os testes, o porquê que você está me trazendo esse produto e qual que é o teu objetivo. Se o agrônomo souber responder isso, se o produtor receber essa informação, quanto que ele está investindo, qual que é o retorno esperado, baseado em resultados, a parte de fertilização foliar já vai ter avançado muito. É o primeiro ponto que o agricultor precisa estar muito ciente, é se ele vai ter retorno. Se não tiver retorno, ou você não souber dessa resposta, o negócio ali já não vai para frente. E sempre a gente vai acompanhar no mercado rendimentos positivos, neutros e negativos. Basicamente, o que a gente acompanha aí, 90% dos resultados são positivos, 7% são neutros, né? Não aumentou e nem perdeu produção, e 3% aí dos trabalhos, no geral, que a gente acompanha, são negativos. Por quê? Porque existe variação climática, variação de cultivares, variação no manejo, máquinas. Então, se você chegar aí, uma pessoa falar assim, cara, eu tenho um produto aqui que 100% das áreas foi positivo. Eu testei mais de 500 áreas e todas eram sucesso. Já pode dar um passo para trás aí, porque toda empresa idônea que trabalha com pesquisa, eu já trabalhei em genética, já trabalhei em fertilidade, hoje estou no ramo de especialidades, sempre você vai ter um resultado negativo para você comparar e melhorar também. Basicamente, né, fazer muitas avaliações e você entregar uma média de resultados positivos. Um dos trabalhos que a gente desenvolve aí, pessoal, hoje, a Clear tem feito, é o silício na agricultura, e a gente trabalha aqui avaliações a campo e vai trabalhando muito com agricultores. Isso aqui, né, é o dia a dia do agrônomo, quem está a campo faz muito esse tipo de trabalho, faz esse tipo de avaliações, apresenta para o agricultor, e eu sempre gosto de fazer isso aqui, com o agricultor do lado, sem o produto, com o produto, tá vendo a diferença? Eu pego sempre a opinião do agricultor. Vou no campo de pesquisa, apresento as diferenças. E a gente não pode esquecer da velha e boa estatística, né? Isso aqui são repetições, são trabalhos, e a gente junta tudo isso aqui para quê? Para trazer um impacto econômico. Repete 1, 2, 3 anos, faz agricultores, e esse resultado, um ano dá mais, outro ano dá menos, depende do valor, mas é chegar nisso aqui, e aqui está escrito em letrinhas pequenas, né, que é a eficácia de adubações foliares e o impacto econômico que gera. Isso aqui gera resultado, pensando não só aqui na nossa região, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Esse valor aqui de R$700 que a gente conseguiu fazer aplicações ali com um fertilizante nosso, gerou, né, se fosse extrapolar em 15 milhões de alqueires, que é mais ou menos a área de soja do ano passado, o Brasil, os agricultores, daria 10 bilhões de reais. Esse valor na economia aí é um impacto muito grande. Você jogar esse valor aqui em soja, milho, trigo, quanto que a gente movimenta mais? Quanto que aumenta de lucro nas propriedades? Então, esse tipo de número, de cálculo, tem que estar sempre sendo feito. E quando você trabalhar com fertilizantes foliares, com adubação foliar, você sempre tem que trabalhar com números, sempre entregar resultado positivo. Porque senão, você pode trocar de produto, escolher outro, que aquele que você está trabalhando não tem eficácia agronômica e não vai gerar um resultado positivo. Sobre inovações, já estou encerrando aqui a apresentação. O que está vindo para o mercado de inovações? Novas fórmulas, está vindo produtos à base de oxidantes, diminuindo condutividade elétrica, índice salino, as plantas absorverem isso de uma forma com mais qualidade. Quando a gente trabalha aqui novas formulações, tem alguns produtos, a gente está desenvolvendo uma pesquisa também para gerar residual da aplicação de fertilizantes foliares, desenvolvendo um produto aí à base de zinco, uma formulação SC, com o objetivo de buscar um resultado aí de 20 dias de residual, que hoje o mercado ainda não está conseguindo apresentar. A gente faz a aplicação de um fertilizante foliar e o que a gente consegue? Resposta rápida e imediata, praticamente. 3, 4 dias aplicou, aproveitou, a planta começa a responder, só que daí daqui uns dias, pensando assim basicamente
no período reprodutivo da planta, ela consome muito nutriente ali, e a gente escolheu o zinco para trabalhar isso. Justamente para quê? Fazer uma aplicação no início do período reprodutivo e aproveitar esse zinco, em vez de fazer várias reaplicações, uma aplicação só atingir a nutrição de zinco daquela planta por um período de 15 a 20 dias. Então, envolve formulações novas, envolve nanopartículas. A gente vai começar a desenvolver muito, e vocês vão começar a ouvir falar muito sobre análise de seiva. E a gente, né, próximos anos aí, a nossa empresa aí, a Clear, vai estar apresentando muitas novidades, além de apresentar para os agricultores, vai apresentar para as indústrias, para as revendas, para as cooperativas, porque o objetivo nosso é justamente transformar a agricultura, trazer novidades e não ser mais do mesmo, né? Quebrar esse conceito que adubo foliar, fertilizante foliar é um negócio aí que não tem importância na agricultura. Transformar essas inovações em realmente ganhos e melhoria para os agricultores. Pessoal, agradeço a atenção. Meu tempo encerrou, né? Vou passar a palavra aí para o pessoal e qualquer dúvida aí, no decorrer a gente conclui, tá joia?